pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as primeiras comunidades, como elas viviam e como esses hábitos foram mudando ao longo do tempo. Vocês já estudaram que as cidades, as sociedades, elas estão sempre mudando. Se vocês conversarem com os pais, com os avós, eles já vão contar que na época deles a vida era diferente, as coisas mudaram. E por que está sempre mudando? As coisas mudam para atender a necessidade da população. Então, as pessoas criam e constroem coisas para atender às suas necessidades naquele momento. Passado um tempo, a necessidade vai ser outra e eles vão criar e construir novas coisas. É assim e vai continuar sendo assim, futuramente. As pessoas sempre vão criando novas coisas e as sociedades vão sempre mudando. Os primeiros habitantes da Terra, os chamados homens das cavernas, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. E por conta desses hábitos, eles eram chamados de caçadores e coletores. Caçadores, então, porque eles caçavam os animais, para obter a carne, que serviria como alimento, e também de alguns animais eles obtinham a pele, para servir como roupa, para proteger o corpo, principalmente daquelas pessoas que viviam em áreas mais frias, Então, era uma roupa, uma proteção para o corpo. E eles também eram chamados de coletores, porque eles iam na natureza e retiravam dela os frutos que eles encontravam. Eles ainda não sabiam plantar, então eles dependiam do que a natureza dava para eles, Então o que eles encontravam, eles iam lá, retiravam e consumiam. Para fazer isso, para buscar o seu alimento, eles precisavam de instrumentos, Como que eles mesmos faziam seus instrumentos? Como que eles faziam? Eles usavam pedra, iam lascando a pedra, para deixá-la afiada, pontuda. Usavam também pedaços de árvore, troncos de árvores, galhos e ossos de animais. E assim eles faziam os seus instrumentos para caçar, como lanças, machados, que eles usavam para caçar, para pescar, para buscar os frutos nas árvores e tudo mais. Eles eram conhecidos como nômades. O que são nômades? São pessoas que não têm uma moradia fixa, que mudam o tempo todo de lugar. E por que eles mudavam o tempo todo de lugar? Porque eles dependiam do alimento que eles encontravam na natureza. Chegava um momento que de tanto caçar, pescar e coletar os frutos, aquilo acabava. Então eles tinham que mudar e ir para outro lugar para encontrar mais alimentos. Mas chegou um momento que eles perceberam que eles começaram a ter dificuldade para encontrar esses alimentos. Às vezes algumas regiões eram mais frias e tinha poucos animais. Então eles não era sempre que eles encontravam alimento, que eles tinham facilidade em encontrar o alimento na natureza. Então foi nesse momento que eles aprenderam a plantar e a colher, ou seja, aprenderam a agricultura. E também aprenderam a criar animais como vacas, ovelhas, bois. Eles aprenderam a domesticar os animais. Então por conta da necessidade eles aprenderam a agricultura e aprenderam também a criar animais. Isso ajudou na vida deles, porque daí eles não iam ficar tão dependentes da natureza para buscar o alimento, Eles já podiam, eles mesmos, cultivar o seu alimento, Plantando, colhendo e criando animais. Aí, nesse momento, eles passaram a ser conhecidos como agricultores e pastores. Então, antes eles eram caçadores e coletores. Agora não, eles eram agricultores e pastores. Agricultores porque eles plantavam e colhiam os vegetais, e pastores porque eles criavam os animais para retirar do animal o seu sustento, Então a carne dos animais, a pele dos animais, depois mais tarde, leite. Então eles passaram a ser agricultores e pastores. E com isso a vida deles mudou. Sendo pastores e caçadores, eles não precisavam mais mudar tanto de lugar assim, porque eles podiam ficar ali plantando, colhendo, quando acabava era só plantar e colher mais, Os animais, eles matavam alguns para se alimentar, para ter a carne para se alimentar, mas daí outros iam nascendo. Então eles passaram a ser sedentários. Agora eles não eram mais nômades que mudavam o tempo todo. Eles passaram a ser sedentários, ou seja, morar mais tempo num lugar. Então eles começaram a fixar
a sua residência num lugar específico por mais tempo. E uma outra mudança também importante nessa época foi que eles aprenderam a fazer vasos de cerâmica. Cerâmica que é feita de argila e barro, né? Por que eles tiveram que aprender a fazer esses recipientes de cerâmica? Já que eles colhiam e plantavam os alimentos, eles precisavam guardar esses alimentos e cozinhar esses alimentos. Então, eles aprenderam a fazer esses vasos de cerâmica. Então, a gente percebe nesse momento esses novos aprendizados que vieram em decorrência da necessidade, né? Então, eles foram adquirindo esses aprendizados porque eles tinham necessidade. Depois que eles aprenderam a produzir o seu próprio alimento, eles passaram a fazer trocas. Então, uma comunidade produzia um tipo de alimento, criava determinados animais, plantava determinados vegetais, outra comunidade produzia outro tipo de alimento. Eles consumiam aquilo que eles produziam e uma parte eles trocavam entre si. Até era uma forma de consumir alimentos diferentes. Nem sempre essas trocas aconteciam com comunidades próximas. Às vezes eles tinham que se deslocar para um lugar mais distante para poder fazer a troca do seu produto. E essa atividade de troca fez surgir o comércio, que no início era assim, apenas uma troca de mercadorias. Com o passar do tempo, eles começaram a vender, né, a comprar e a vender produtos. Aí criaram o dinheiro, a moeda, para poder fazer, né, a compra e a venda de produtos. Então a gente percebe quanta coisa já mudou, né? A gente começou falando lá dos caçadores e coletores que apenas retiravam da natureza o seu sustento. E agora a gente já está falando dos povos que já produziam o seu próprio alimento e ainda vendiam para outras comunidades, né? E essas mudanças, o comércio, né, que surgiu nesse momento, ele continua evoluindo. Ainda mais quando chegaram as indústrias, né? Quando as indústrias foram criadas, porque as indústrias conseguiam produzir mais mercadorias ainda. Só que daí para vender essas mercadorias para mais pessoas, porque daí a população também já estava maior, né? Para vender mais mercadorias para lugares mais longe, criaram-se os meios de transporte. Então, primeiro foram os trens, né? Porque carregavam uma quantidade maior de mercadoria, podiam ir para lugares mais longe, né? Então, os trens, daí os carros, os caminhões, os navios, os aviões, como a gente vê hoje, né? E hoje em dia, o meio de transporte que é o mais utilizado para transportar produtos são os navios. Eles transportam toneladas de produtos atravessando oceanos, indo de um lado do planeta ao outro, né? Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham conseguido compreender, né, um pouquinho que as mudanças na vida de uma sociedade, elas aconteceram, acontecem ainda e vão continuar acontecendo, sempre em função da necessidade da população. E assim as coisas vão sempre mudando. Então é isso. Obrigada e até a próxima.